Bem, iniciando a apresentação do nosso grupo, o grupo é composto por Antônio Vitor, por Gabriel Vitor e por José Wilson. A gente ficou com o texto 8 e com o texto 18 e eu vou introduzir a apresentação do texto 8. Bem, falando já da introdução, a candidata traz elementos bastante importantes inerentes a essa parte inicial do texto, que ele fala da Constituição Federal de 1988 como contextualização do acesso ao lazer. Poderia também suscitar que era sobre a cultura, para estar dentro do eixo temático, que é o do acesso ao cinema no Brasil, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tema da redação. Só que ela não fez isso, só que continuaria com sentido e enriqueceria a competência 2 que precisaria do repertório sociocultural. E ela faz uma tese por contraste, que ela coloca, no entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Ou seja, ela fala que esses princípios constitucionais não são atestados na realidade. E ela constrói a sua tese e a sua argumentação a partir disso. E ela se valida também de projeto de texto, que é requisitado pela competência 4, justamente para mostrar que a candidata, ela, antes de efetivamente começar a escrever, ela começa o planejamento do seu texto. Ela fala da desigualdade regional e a elitização do acesso. Então, ela vai abordar isso no desenvolvimento, esses dois argumentos centrais no desenvolvimento, em sequência. E ela usa mais como repertório sociocultural Juscelino Kubitschek, que seria o presidente em 1956, e as multinacionais do Brasil, que se concentraram aqui no Brasil, no Sudeste e no Sul, invalidando, por exemplo, a democratização em todo o país, o que faz com que entre no tema, justamente porque ela aborda que é por isso que alguns cinemas, alguns shopping centers, eles se concentram em algumas áreas no país e negligenciam, por exemplo, o Norte e o Nordeste. Então, é um argumento válido e tem pauta com o contexto sociocultural do país. E outro fator é que ela utiliza bem os mecanismos interparagrafais, que ela coloca em primeiro plano para falar do primeiro argumento, ademais para falar do segundo argumento e fica evidente, portanto, para concluir a ideia. Então, ela assertivamente ela coloca os mecanismos interparagrafais, essas coesão. E também já no segundo ela vai falar de elitização do acesso, então ela pauta com Pierre Levy, que é um filósofo que fala que toda tecnologia cria seus excluídos. Então ela faz uma paráfrase justamente falando que no que diz respeito à tecnologia do cinema, que vai excluir, vai segregar as pessoas socioespacialmente, culturalmente, alguns não vão poder ingressar, né, por causa dos preços dos ingressos. Então, novamente, ela usa a mesma estratégia que ela usou no desenvolvimento 1 e fala que é dessa exclusão, dessas marcas de exclusão na sociedade brasileira, já falando do cinema também. E na conclusão, ela usa exatamente todos os aspectos: agente, meio, ação, detalhamento e finalidade. O agente seria o Ministério da Cultura, a ação seria garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema e também o detalhamento seria diminuir ter muito desconto na conta do ingresso. A finalidade seria incluir todo mundo na sociedade, no mundo cinematográfico, e ela ainda retoma o que foi dito anteriormente. Ela retoma um repertório lá do começo, que é a Constituição Federal, e fala que com essas medidas poderia ter o que foi prometido na Magna Carta de 88. Então ela meio que ela gabaritou o C5 também. Então, e ela também mostra que ela fez um projeto de texto justamente porque ela retoma o que foi dito anteriormente, na conclusão, que também tem essa ideia. Muito bem, eu sou o aluno Antônio Vitor e vou falar um pouco sobre a redação 8. Bom, na introdução, a candidata apresenta um projeto de texto evidente na parte em que ela antecipa a ideia central dos argumentos a serem desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo. Há também uma contextualização com a Constituição Federal de 88. Ela afirma que tais princípios constitucionais não estão sendo efetivamente cumpridos. Ela trouxe elementos coesivos, interparágrafos respeitando seus sentidos, como dessa forma, com ideia conclusiva e, no entanto, a partir de um viés adversário. Quanto aos desenvolvimentos, ela trouxe elementos coesivos interparágrafos, como em primeiro plano, e ademais seguindo uma sequência lógica que cada um requisitava. Quanto à conclusão, a proposta dela de intervenção é clara e possui todos os requisitos: ação, agente, meio, feito e detalhamento. Quanto aos erros, houve alguns erros na introdução, como a repetição do termo norma, que poderia ser substituído por sinônimos, e
ela fez uma generalização sem embasamento, que é o haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Quanto ao desenvolvimento 1, tem-se a terceira e quarta repetição do termo acesso, ainda presente em muitas outras partes adiante do texto. E quanto ao desenvolvimento 2, há também a repetição de um conjunto de termos, como é o caso de elitização do acesso. Isso não configura exatamente um erro, mas eu sugiro que o candidato se valide de sinônimos e evite repetir as mesmas passagens insistentemente. Quanto às notas, sobre a competência 1, a gente pode dizer que a candidata repetiu muitas palavras, só que se valida da norma padrão e tem poucos desvios. Quanto à competência 2, a gente pode dizer que ela apresenta repertórios socioculturais bem articulados com texto argumentativo, em que são produtivos, legítimos e pertinentes. Quanto à competência 3, a gente vê que a candidata se valida de um projeto de texto assinado planejamento antes de começar a escrever. Quanto à competência 4, ela se utiliza de elementos coesivos entre parágrafos e entre parágrafos. E a competência 5, a sua proposta é completa, com agente, meio, ação, detalhamento e finalidade. Muito bem, agora a gente vai falar sobre a redação 18. Na introdução, logo na contextualização, a candidata já enriquece sua nota na competência 2 ao trazer um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. A realização de um projeto de texto que demonstra organização antes de começar efetivamente a escrever. Já no desenvolvimento 1, a estrutura está errada, pois a candidata emprega o fechamento das aspas equivocadamente, uma vez que o ponto final vem antes. Aí, a candidata também traz um repertório produtivo, como é no caso dos dados do mapa da violência. No desenvolvimento 2, a candidata traz um mecanismo coesivo interparágrafos no começo do desenvolvimento. Para maximizar a nota da competência 4, deve-se haver pelo menos 2 desses mecanismos. Quanto à conclusão, ela traz mecanismos coesivos interparágrafo com ideia de conclusão, o que faltava para completar o requisito da competência 4. A candidata dispõe de todos os elementos que requisitam no parágrafo de conclusão: agente, meio, ação, detalhamento e efeito ou finalidade. Quanto aos erros da candidata, nós podemos citar um erro na introdução, que é o fato do projeto de texto estar fora de ordem. Já no desenvolvimento 2, há uma colocação pronomial inadequada, como comumente. Quanto à conclusão, houve um erro por falta de crase, em mediante ampliação. Quanto às notas, na competência 1, a candidata tirou 200 pontos, pois ela fez um uso claro da norma culta. Houve sim um desvio gramatical pela ausência da crase em uma passagem, mas isso não invalida a caracterização como texto perfeito gramaticalmente. Quanto à competência 2, a candidata tirou 200 pontos, pois ela apresenta repertórios socioculturais bem articulados com um texto argumentativo em que são produtivos, legítimos e pertinentes. Na competência 3, a candidata também tirou 200 pontos, pois constantemente a candidata mostra marcas de autoria, com expressões que demonstram seu posicionamento, além de trazer um projeto de texto bem definido, embora em ordenação invertida em relação à abordagem nos parágrafos. Na competência 4, a candidata também tirou 200 pontos, pois ela apresenta elementos coesivos tanto dentro dos parágrafos quanto interparágrafos. Já na competência 5, a candidata tirou 200 pontos, pois traz todos os requisitos para maximizar essa competência, com agente, meio, ação, detalhamento e finalidade bem definidos. De toda forma, realizando uma síntese do que fora abordado e de como pode ser analisado o texto 18, no caso a redação nota 1000, a gente traz muito em ênfase a questão do repertório produtivo, principalmente em relação aos casos de dados do mapa da violência, e também traz outros que são citados de forma mais supérflua, mesmo não sendo um problema, já que seria o suficiente somente uma área desse conhecimento ter uma produtividade comprovada ao longo do texto, ou seja, por mais que não haja um embasamento completo com mais aprofundamento, a candidata, no caso, a candidata que produziu a redação consegue ir além, falar sobre outros dados de forma mais pontual. No desenvolvimento 2, passando um pouco mais adiante, a candidata ela traz um mecanismo coesivo interparágrafos no começo do desenvolvimento, pois como ela não havia colocado o mecanismo de início do parágrafo 1, a exemplo de a princípio ou até em primeira análise, para maximizar a nota na competência 4, deve-se haver pelo menos 2 desses tipos de mecanismos. Na conclusão, o mecanismo coesivo interparágrafo com essa ideia conclusiva, que faltava para completar o que requisitava a competência 4, chegou a aparecer, o que de certa forma dá uma ideia compensatória. Por fim, a candidata dispõe de todos os elementos que requisitam no parágrafo de conclusão. O agente empregado pela candidata é o Estado, o meio envolve os órgãos competentes, a ação de assegurar o tratamento adequado às vítimas, detalhamento, salário justo
e garantida igualdade, e o efeito / finalidade, o alcance de uma sociedade igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. Então, olhando de uma forma mais ampla, há pouquíssimos erros a serem destacados e não é à toa que o texto obteve nota 1000, exceto em colocações pronominais como comumente, que podem, por exemplo, ter sido feitas de forma inadequada, além de projetos de texto fora de ordem. De toda forma, há uma coesão, uma coerência naquilo que foi empregado e de acordo e com a finalidade que o texto quis passar, foi uma produção textual muito pontual e, na verdade, acima da curva em relação a desempenho e enriquecimento por parte da banca que corrigiu. Então, ademais, é isso.